Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação ao Evangelho de Jesus Cristo, narrado no livro de São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente os peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desses milagres de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos dá a sua mensagem do dia. A mensagem tirada desse capítulo 6 do livro de São João, um dos seus apóstolos, que convivia com Jesus justamente em cada etapa de suas obras, de seus milagres e de seus prodígios. E ele relata que participou de um dos seus milagres, um dos seus importantíssimos milagres, alimentar multidões de pessoas. Alimentar mais de 5.000 pessoas. Segundo a Escritura, eram 5.000 homens, dizendo 5.000 homens, mas fora as mulheres e as crianças. Nós percebemos que eles estavam realmente seguindo Jesus, mas eles estavam seguindo Jesus não de coração, não de boa vontade, mas eles estavam seguindo Jesus por causa de seus milagres, por causa da bondade e da misericórdia de Jesus. E graças a Deus, Jesus realmente ele era misericordioso e continua sendo misericordioso, a ponto de poder transformar pães, a ponto de poder transformar peixes, para alimentar aquelas multidões de pessoas. Por que Jesus fez isso? É exatamente para mostrar, mas infelizmente muitos não perceberam isso. Jesus ele multiplicou os pães, mas aquilo era pão material, era pão humanamente falando,
materialmente dizendo, era pão que sustentava somente o corpo, era pão que sustentava somente o físico, e não a alma, e não o espírito. Infelizmente, muitos não perceberam isso, muitos não observaram, muitos não entenderam que o verdadeiro pão é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. No entanto, João 6, capítulo 51, Jesus está falando isso, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E esse pão que Ele há de dar é a sua carne para a salvação do mundo. É claro que nós temos que observarmos isso. Nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos do pão de cada dia para sustentar o nosso corpo, para sustentar o nosso físico, para nos manter de pé, para nos manter vivos. Mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é o que está escrito na Escritura também, e a palavra nos traz isso. Mas devemos de tomar conhecimento de que o próprio pão que sustenta o nosso espírito, o próprio pão que sustenta a nossa alma, é Jesus Cristo. Se você sente necessidade, meu irmão, de alimentar a sua alma, mas se você não está em estado de graça, procure o padre, procure o sacerdote. É lá que Deus vai absolver os nossos pecados para que nós tenhamos dignidade de podermos participarmos da mesa da Eucaristia, de podermos participarmos de uma pequena procissão que tem dentro da igreja para ir até o sacerdote ou o ministro da Eucaristia para poder receber o pão vivo, verdadeiro, o pão real que desceu do céu, que sustenta o nosso corpo, que sustenta a nossa alma e que sustenta o nosso espírito. É Jesus, o pão vivo descido do céu. Tomamos consciência de não se preocuparmos somente com o nosso físico, com o nosso corpo material, humano, mas que precisamos nos preocupar mais ainda com alimentar a nossa alma com o corpo de Cristo, com o corpo e o sangue de Jesus, o nosso Senhor. Conscientizamos. Somente Ele é a nossa salvação. Somente Jesus é o nosso refúgio. Somente Jesus é o nosso sustento. Somente Jesus é a nossa fonte de vida eterna. E que tomamos Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso alimento, para que assim nós tenhamos a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.